Outro assunto que eu particularmente estou bem curiosa em saber, foi muito abordado aqui nas outras entrevistas também, que será sobre atividade física. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o educador físico Marcos Vinícius Sgrotti. O Marcos Vinícius é educador físico com especialização em fisiologia do exercício. Atua como personal trainer desde 2003, possui experiência em atendimento à população com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e cardiopatas, e também a terceira idade. Marcos, temos bastante papo, pelo que você acompanhou das entrevistas anteriores, muito foi falado aqui sobre a importância da atividade física, desse pilar tão importante na nossa saúde, né? E para começar então, Marcos, primeiro de tudo, como é que o exercício físico ele pode ajudar no tratamento do diabetes? Tá certo. Bom dia a todos, né? Obrigado pelo chamado aqui, né? Pelo convite do Dr. João aqui para participar do evento. E como tu falaste, realmente estou aqui desde as 9 da manhã e a gente escutou todos os profissionais falando da importância do exercício, né? Na verdade, o tratamento do diabetes ele é realmente um tripé, né? Tem a parte do medicamento, a parte nutricional e a parte dos exercícios. E exercício faz bem para todo mundo, né? Todo mundo já sabe da importância. E, em particular para o diabético, né? A gente precisa entender um pouquinho o que é o diabetes. Isso foi falado aqui a manhã inteira, né? A característica principal é o aumento do açúcar no sangue. A gente sabe também que 80% desse açúcar do sangue ele é controlado pelos músculos, tá? Então, a relação fica meio que óbvia, né? Se a gente movimenta os músculos, né? O músculo para se movimentar, para se contrair, ele precisa de um combustível que geralmente é o açúcar. Então, o músculo se movimentando, ele vai consumir esse açúcar que está na corrente sanguínea e vai conseguir controlar essa quantidade de açúcar. E outro fator super importante também é que o diabético ele tende a perder massa muscular ao longo dos anos, né? Todos nós temos essa tendência, o diabético, de uma maneira muito mais intensa. Então, se a gente usa os nossos músculos, ou se a gente faz alguma atividade que estimule o aumento, a gente vai ter, logicamente, tendo mais músculos, conseguindo controlar melhor a glicemia do diabético. Ótimo, Marcos. E até já aproveitando a pergunta sobre exercício, né? Quais são os exercícios indicados para quem possui diabetes? Então, segundo aí a Sociedade Americana do Diabéticos e também a brasileira, tá? Existem dois tipos aí de exercícios, né? Os exercícios aeróbios, que é a caminhada, é a corrida, é andar de bicicleta, nadar, dançar, né? E os exercícios de força. Geralmente o mais conhecido aí, a modalidade é a musculação, mas também entra o pilates, exercícios hoje está bem na moda, exercícios com o próprio peso do corpo, né? Ou com elásticos, enfim, exercícios que você faz força. Tá? Crossfit seria também? Crossfit? Crossfit também, crossfit também. Hoje também está bem alta, na moda, né? Então, falando da atividade aeróbia, tá? A recomendação dessas sociedades, tanto a americana quanto a brasileira, é que a atividade aeróbia seja feita de 3 a 7 vezes por semana. Tá? Você, mas 7 vezes é todo dia? Sim, todo dia. Tá? Eu vou explicar rapidinho. A gente, quando faz exercício, acontecem algumas alterações metabólicas, hormonais, e essas alterações, elas perduram por até 48 horas. Então, você veja que você, às vezes, faz uma sessão de exercício de 30, 50 minutos, e a importância do exercício não se dá só naquele momento, mas sim até 48 horas depois. Depois das 48 horas, essas alterações elas diminuem bastante. Então, daí a importância de se fazer exercício, pelo menos, esse aeróbio, pelo menos 3 vezes por semana. No mínimo. Porque não é interessante que ele fique mais de 48 horas sem o exercício. Tá? E os exercícios de força, a recomendação é que se faça pelo menos 2 vezes por semana, justamente para manter a massa muscular do diabético, para ele não perder o músculo, né? Ótimo, Marcos. Como nós estamos falando sobre atividades físicas, e foi falado muito sobre isso nas outras entrevistas, e um desafio que todos concordaram aqui
é sobre a disciplina, né, Marcos? E você, como educador físico, deve vivenciar muito isso, né? Estávamos conversando aqui nos bastidores antes sobre isso. As pessoas, quando o assunto é atividade física, até começam motivadas, mas depois de algum tempo, alguma coisa acontece que... Marcos, o que acontece que a pessoa não consegue, muitas vezes, né, a maioria, enfim, não consegue manter essa disciplina? Então, a gente costuma atender pacientes, né, tem meus clientes, a gente vê o pessoal aí que às vezes está 5 quilos acima do peso, 10, 20 quilos, às vezes está 10 anos sem fazer exercício com regularidade, e esses 10 anos aí vão se acumulando, né, vai acumulando peso, vai se acumulando inaptidão para fazer exercício, a pessoa está sempre cansada, e às vezes ela tem um pensamento que, se matriculando na academia ou começando a fazer exercício, em 3 semanas o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Na realidade, ela está há 10 anos cultivando né, tudo que ela está colhendo, né, infelizmente, e não é em 3 semanas, e aí ela se desestimula, porque as alterações elas acontecem de pouco a pouco. E se falando de doentes crônicos, né, como é o diabético, a gente precisa ir com um pouco mais de cautela, né? Precisa fazer o exercício com um pouco mais de cautela, um pouco menos de intensidade no começo, e as alterações elas acontecem de maneira um pouco mais demorada também, e aí as pessoas se desestimulam, né? Esse que é o problema. Sobre os exercícios físicos também, para quem possui diabetes, quais são os cuidados que essas pessoas precisam ter ao realizar os exercícios, Marcos? Então, o principal problema para quem tem diabetes e vai começar a fazer exercício é a questão da hipoglicemia, né? Ele pode ter uma baixar muito o nível de açúcar no sangue, e aí fica tonto, pode se machucar, né? Pode cair. Então, assim, para o diabético começar a fazer exercício, né? Principalmente para quem está começando, iniciando, que é um momento de transformação, ele está se conhecendo, ele está conhecendo como é que o corpo vai reagir ao exercício, ele precisa, o ideal é que ele controle a glicemia. Então, assim, antes de começar a atividade física, o interessante é que ele meça a glicemia, tá? Se tiver abaixo de 100, ele precisa consumir alguma glicose, em torno de 15 a 20 gramas de glicose, comer uma fruta, tomar um suco, esperar aí uns de 15 a 30 minutos e aí começar a fazer o exercício. Se a glicemia estiver em torno de 250, que já é um pouco alta, né? Ele só pode fazer exercícios moderados, uma caminhada moderada, tá? E se tiver acima de 300, então ele não pode começar a fazer exercício. Ele tem que esperar, deixar para outro dia ou para um outro momento. Esse dado. Tá? Durante o exercício, se ele sentir alguma sensação de tontura, fraqueza, começar a suar frio, começar a ficar muito pálido, ele precisa parar de fazer o exercício, de preferência medir a glicose e talvez até repor o glicogênio, né, a glicose. Então é sempre interessante para o diabético ter alguma fonte de açúcar, seja um suco, né, uma barrinha uma bala, tá? Porque ele precisa ter algum açúcar de ação rápida ali com ele, para se ele se sentir tonto, ele já logo fazer o uso desse açúcar aí, tá? Entendi, Marcos. Bom, você que está nos assistindo, com certeza, através desse bate-papo, conseguiu tirar algumas dúvidas e esse assunto, atividade física, como foi mencionado até o momento, é de suma importância para que a gente consiga abordar a saúde de uma forma integral, como está sendo falado nesse evento. Marcos, muito obrigada pela sua participação e agora, por favor, uma mensagem final para quem está nos assistindo. Bom, como mensagem final, né, a gente está num evento aqui muito bem organizado e acho que teve um profissional aqui, médico, que falou da questão da educação, que é super importante, né? O diabético precisa entender da sua doença, porque a gente só consegue tratar o que a gente conhece, então ele precisa conhecer o que ele tem, como é que funciona, e aí ele tratar. Mas a gente aqui está num estúdio, né? E lá fora, se eu não estiver enganado, estão sendo atendidos em torno de umas 200 pessoas, né? E eu dei uma voltinha lá no ginásio e eu constatei, assim, olhando por cima, que acho que uns 80% daquele público lá está acima do peso, está com a barriga mesmo, né? Aquela gordura visceral, assim, bem proeminente.
Então, a mensagem que eu deixo é que as pessoas precisam se cuidar um pouco mais, precisam fazer exercício com regularidade, talvez a palavra-chave aí seja regularidade, tá? Não adianta fazer exercício uma vez na semana, 2. Na realidade, assim, hoje tem eu vejo muito assim, o que era para ser regra vira exceção, né? O cara se alimenta 2 vezes por semana direitinho e os outros dias come mal. Exatamente. Ele faz exercício 2 vezes na semana. O dia do lixo, né? O famoso dia do lixo. Aliás, você acredita nesse famoso dia do lixo? Isso é recomendado? Isso é meio polêmico, tá? Eu acho que as pessoas têm que se cuidar todos os dias. É lógico, né? Comer um docinho, tomar um sorvete, eu particularmente gosto bastante, mas é exceção. Sim. Tá? É uma vez na semana, 2. Uma dica que eu dou aqui para finalizar, não tenha essas comidas com muito açúcar em casa. Em casa. Não tem em casa. Se você estiver em casa, gatilho, né? Mesmo que você seja extremamente disciplinado, você vai chegar uma hora ali, você vai consumir. Então, deixa para ir lá na rua, comer uma vez por semana, que com certeza vai dar mais resultado. Muito bom, Marcos. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Para você que está nos acompanhando, ainda não terminamos. Estamos quase no fim, mas tem muita novidade para você ainda. E a gente retorna com a próxima entrevista, com o nosso próximo tema, já já.